exige de cada um de nós este olhar interno, né? Nós todos vivemos aí um grande processo planetário que exige mudanças profundas na nossa formação e imediatas. Por quê? Não dá mais tempo. Aliás, a gente realmente não tem esse tempo mais, porque tudo está em constante mudança, tudo está em constante transformação, transmutações, que precisa cada um ter esse olhar um pouco mais clínico da sua estrutura para que você realmente tenha clareza e saiba o que fazer frente a essa mudança. Porque também não adianta trocar uma coisa pela outra, ou 6 pelo meia dúzia, né, como dizem, e acabar ainda na zona de conforto, né? Eu percebo muito que é difícil, né? É difícil para todo mundo, mas algumas pessoas, né? Eu percebo também que assim, às vezes a gente troca, né, por compensações, mas eu não saio ainda da zona de conforto. Por que isso? Porque nós estamos intrincados, né? Estamos todos inseridos numa grande estrutura que está se rompendo aos poucos. E às vezes esse aos poucos é muito acelerado. Que estrutura que eu estou falando? Justamente a estrutura do ego. O que né? A gente usa muito essa palavra, mas às vezes a gente não tem a real noção do que significa. Do que é esse ego? O que é esse ego que eu estou colocando? Né? Que estrutura é essa que a gente coloca, que a gente fala, né? E muitas vezes isso a gente aprende desde criança e às vezes não percebe. E essa estrutura que está sendo colocada em xeque. Só que muitas vezes a gente não se dá conta de que nível eu estou usando a estrutura. E a gente vê um monte de coisas, né? Ainda mais quando a gente vai estudando entrando na espiritualidade, vê muitos, né? Uma linha de pessoas falando assim, precisa matar o ego, precisa, né, anular. Não, nada disso. Nós necessitamos dessa estrutura de alguma forma. Então, gente, o que nós precisamos fazer? Primeiro, entender. Preciso entender que estrutura é essa? Que estrutura que a gente está colocando como estrutura do ego, né? Esse entendimento, ele começa desde a nossa infância, né? Vamos pensar uma coisa. Quando a gente nasce, todos nós nascemos aqui de alguma forma e participamos, né, da vida familiar. Isso muda conforme o tempo, ok. Você pode ter participado de uma vida familiar tradicional, ou às vezes nem tanto, mas isso também não importa. Por quê? A estrutura do ego, ela acaba te absolvendo desde o processo da infância. Por quê? Quando a gente nasce, a gente participa de uma estrutura onde já tem um certo conceito, alguns valores, alguns padrões, né? Que os nossos pais, ou quem nos educa, não necessariamente nossos pais, mas quem nos educa, acaba passando. E a gente vai absorvendo aquilo como verdades. Então, dentro de uma série de estruturas egóicas, a gente vai absorvendo aquilo, entendendo que aquilo é a verdade, com base naquilo que eu vou desenvolver a minha vida. E aí tem toda uma condição familiar, que isso vem passando, né, de gerações e gerações, não é o seu pai, sua mãe, não, eles também estiveram sobre essa escola estrutural do ego. Família, sociedade, culturas, né? A cultura de um país também diz muito de uma estrutura egóica de um país. Se a gente vai visitar outros lugares, a gente percebe costumes diferentes, crenças diferentes, né? Comportamentos diferentes. Tudo isso faz parte dessa grande estrutura do ego que a gente vai se formatando ou se normatizando. Então, a gente acaba até trazendo figuras de linguagens que fazem com que a gente sempre fique, de alguma forma, preso a essa estrutura. Por exemplo,
De repente, você passa por uma situação mais difícil e aí você vai falar com uma amiga, ou um amigo, qualquer coisa, né, desse sentido. A pessoa geralmente fala, lógico, às vezes te acolhe, né, quando a amiga acolhe, e fala, não, isso é normal, não se preocupe que isso é normal. Olha interessante esta frase. Não se preocupe, porque isso é normal. Todo mundo passa por isso. Ou eu já passei por isso também. O que está embutido por trás dessa informação? Primeiro, tem uma figura de linguagem que a PNL já nos reeduca, né, a utilizar, que é a própria palavra não. Né? Então, quando eu falo não se preocupe, isso é normal, o que a PNL diz? Se preocupe, porque isso é normal. E quando a gente traz essa informação para o nosso sistema, se preocupe porque isso é normal, embora a pessoa que está me acolhendo está falando não, com a maior boa vontade de coração, enfim, mas o nosso cérebro não processa e isso faz com que nós fiquemos cada vez mais inseridos nessas estruturas egóicas, inseridos nessas emoções oscilantes de frustração, de medo, de insegurança. Todas essas emoções, elas são esses resultados, né, de estar vivendo esta vida normatizada, baseada em formatações egóicas estruturais. A gente começa a pensar com a nossa mente do ego. E de uma certa forma, a gente precisa, por quê? Por exemplo, com a sociedade que nós temos, com a relação de vida e de pessoas que nós temos, né, a sociedade ela é muito competitiva, o mercado de trabalho ele é muito competitivo. Então, isso nos dá uma certa estrutura de couraça, né, ou até de armamento para eu lidar com isso. Só que eu preciso começar a perceber que eu estou inserido nessa estrutura, nessa normatização, e eu preciso usar isso com mais clareza. Ou seja, ou sutilizar essa estrutura do ego de uma forma diferente. Por quê? Senão eu vou ficar sempre preso a estas estruturas, sempre preso a essas normatizações. E aquilo que eu gostaria realmente de fazer, de exercer a minha criatividade, isso vai ficando cada vez mais invocado. Por quê? Eu preciso me moldar, eu preciso, por exemplo, conquistar uma vaga no vestibular, eu preciso conquistar um lugar no mercado de trabalho, eu preciso ser aceito na família, eu preciso ser aceito na sociedade, e todas essas questões de aceitação vão me normatizando. E essas normatizações me trazem uma certa identificação. É claro quando a gente percebe, por exemplo, eu me identifico com isso. De repente a gente está discutindo, conversando com um amigo, eu sei exatamente o que você está passando. Ou a gente até usa a própria palavra, eu me identifico. Quando nós nos identificamos com algo, eu estou só reforçando a minha presença ali naquela estrutura egóica, eu estou reforçando uma aceitação que, né, inconscientemente eu preciso ter para fazer parte, para ser pertencente. E aquilo que eu gostaria realmente de fazer vai ficando cada vez mais de lado, esquecido. Por quê? Eu preciso sobreviver. Nós precisamos sobreviver. E para que a gente sobreviva, a gente tem que entrar na regra dessa estrutura egóica. E cada vez mais a gente vai apagando um pouco a nossa essência, né? Ou vai deixando de lado esta essência. E cada vez que isso acontece, dentro dessas normatizações, existe um pouco de frustração que fica embutido no seu sistema. E essas energias, porque tudo é energia, né? Então, por exemplo, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer por uma série de conveniências. O fazer me coloca numa situação, de repente, de aceitação, mas aquilo que eu não gostaria de fazer e faço,
vai internamente ficando acumulado. E a gente vai acumulando, 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 acumulando situações, e essas formas, pensamentos, elas vão ficando todas embaralhadas dentro de nós. E isso pode, depende de cada pessoa, logicamente, depende de cada consciência, mas isso pode levar uma pessoa a psicossomatizar uma doença. Pode levar uma pessoa a um quadro depressivo muito forte, pode levar uma pessoa a um estado oscilante de personalidade muito forte, justamente por conta de querer ser aceito, ou às vezes nem, não é nem porque eu quero, mas é porque é assim que eu aprendi, é assim que eu vivo, né? E até a parte da espiritualidade tem uma origem dentro da nossa cultura egóica. Quer ver uma coisa? Todos nós temos dentro da nossa família, desde pequeno, alguma informação espiritual ou religiosa, né? Vamos pensar na religião, que é o mais comum. Alguma informação religiosa. E essa informação religiosa, ela está sempre pautada em algum arquétipo, em algum modelo. E, principalmente, quanto mais ancestral for, quanto mais a gente pensa, por exemplo, nossos pais, nossos avós, e aí vai, a gente tem essa parte religiosa na humanidade muito forte, através, né, dos cultos religiosos, através até do próprio catolicismo, que nós trazemos essa herança em nossas memórias, em nossa família, e a gente cresce com esses valores também. Então, muitos de nós tivemos desde cedo essa informação religiosa como algo, né, além daquilo que a gente consegue conceder enquanto dia a dia, e que a gente deve ou uma devoção, ou um culto, ou algo que a gente tem que prestar uma reverência àquela condição religiosa, que muitas vezes, se a gente pensa nessa religião pautada até pela própria igreja, está carregada de culpa e de medo. E essa culpa e esse medo faz parte dessa estrutura egóica. Olha como é todo, né, esse emaranhado de informações, de estrutura. Então, essa culpa, esse medo, ou essa carência, ou essa necessidade de sofrer, né, isso tudo, essas informações todas fazem parte desta estrutura egóica que nascemos. Então, a gente tem esses dois lados, né? Essa figura atrás, eu gostei muito quando eu trouxe isso, porque todo esse universo do ego, né, que vocês estão vendo, acaba cabendo aí, né? E muitas vezes, por exemplo, quando uma pessoa chega ao extremo, não dou conta, por exemplo, de lidar com as situações do dia a dia, a estrutura do ego ela é tão forte que ela traz algumas soluções para isso, né? Dentro dessa proposta, soluções automatizadas. Então, de repente, eu preciso ir para um psicólogo tradicional, isso é um problema de cabeça, psiquiátrico, ou é um problema clínico, médico, e aí a gente acaba se adoecendo nessa situação, dentro dessa estrutura que tem sempre os profissionais para cuidar, né, dentro dessa instância. Porque se a gente pega, né, a gente precisa muito da medicina, a gente precisa muito dos médicos, precisa muito dos psicólogos, só que chega até um determinado ponto, porque principalmente a medicina, ela vai cuidar do corpo físico, que faz isso muito bem. E a gente precisa dos médicos que sabem como funciona o nosso organismo, e que se eu tenho algo físico, eu preciso do médico, sim. Se eu preciso de algo, né, dentro de uma visão psicológica, tem os psicólogos, tem os psiquiatras, só que nós não somos só esse corpo físico. O que a gente consegue avançar um pouco nessa estrutura egóica pensar que a gente tem uma emoção, que a gente tem um pensamento, mas só que não é só isso. Nós temos outros corpos
que tem outras necessidades e que tudo se manifesta nesse corpo físico. E como a gente vai sendo cada vez mais normatizado por essa estrutura social que a gente vive, eu vou cada vez mais negando isso dentro de mim. Só que isso acaba, por algum motivo e algum momento, aflorando. Pensa de uma forma coletiva agora, tudo isso que eu estava falando. Pensando de uma forma coletiva, fica mais fácil entender aquilo que eu falei no começo, que nós vivíamos, né, e ainda estamos vivendo em outro nível, uma pandemia espiritual. Por quê? Esse acesso a essa espiritualidade, mas uma espiritualidade libertadora, mas não é uma espiritualidade que também vai castrar e que vai podar e vai normatizar, que faz parte da estrutura do ego. Então, perceba aonde nós vivemos. Então, essa espiritualidade mascarada, que de alguma forma dá um certo alívio, a gente pode até pensar numa estrutura histórica até, que o Roma usava muito a política do pão e circo, né? Então, dá alguma coisa assim para aliviar um pouco, mas daqui a pouco, né, coloca a sociedade sobre cabreços e sobre, né, uma série de situações que vai consumir cada vez mais o ser e a gente vai ficando cada vez mais apagado, a nossa energia vai ficando cada vez menor. Quando a gente olha para tudo isso e fala assim, eu não quero mais fazer parte disso, o que está embutido em tudo isso? Primeiro, isso tudo o que é? É a própria matriz de controle, né? A gente vive essas instâncias, isso é feito, né? Isso é negociado em outros planos até maiores do que isso que a gente está conversando, que é justamente essa energia de controle da humanidade mesmo. Só que chega a um ponto que não dá mais. É como se essa estrutura do ego não se sustenta mais. A própria estrutura já não se sustenta mais. E aí há os rompimentos, tanto sociais, de uma forma coletiva, né? Sociais, países, uma economia global. Perceba, está tudo ruindo. Por quê? Porque esse sistema já não sustenta-se mais. E nós, dentro desse sistema, e por séculos ou até milênios participando disso enquanto humanidade, porque não é porque eu nasci, por exemplo, agora nessas décadas, mas o que eu trago enquanto ancestralidade? Por isso que eu trouxe a história da criança, porque isso é passado de pai para filho, os valores para se manter na estrutura egóica que já não se sustenta mais. Então, isso já não se sustentando mais, isso vai eclodir de alguma forma. Então, essa eclosão, que internamente a gente pode trazer o seguinte exemplo. Não sei se já aconteceu com vocês, uma situação de frustração, de repente, não era bem isso que eu queria, mas tudo bem, vai assim mesmo. Não era isso que eu queria para a minha vida, mas tudo bem, é o que tem. Não era esse tipo de relacionamento, ou sabe, a gente acaba acostumando com o mínimo, com a escassez, com a falta, e a gente vai se ajustando a esse medo todo, né? Porque, se não for isso, não vai ser nada, então eu prefiro ficar com isso. Então eu tenho medo, e aí eu vou segurar aquilo que eu tenho. Isso acaba que cada vez mais eu vou me distanciando de uma espiritualidade maior, realmente, de uma criatividade, daquela que eu manifesto, e vou me aprisionando cada vez mais nessa estrutura do ego, né? Cada vez mais eu vou ficando preso a essa estrutura que também já não serve mais, que já não se sustenta. E é esse colapso todo que nós estamos vivendo, né? Que se manifestou e que tem aí um nome global de pandemia, que a mídia fica aí colocando isso, que é real, que mata de verdade. A gente vê, as pessoas estão morrendo por conta disso, tá? Isso é real, é importante a gente se cuidar sim, fazer todos os procedimentos. Mas o que eu quero trazer é o que está por trás disso. E mais, o que cada um de vocês, cada um de nós, né, muito nisso, pode fazer para que você, né, que a gente
mude essa história, só que a partir de nós. Porque só assim, tá? Não vamos esperar alguém vir e mudar e dar um mundo melhor. Isso não vai acontecer, gente. Esse mundo melhor que todos nós queremos, sim, isso vai de cada um de nós. Só que para isso a gente precisa saber onde a gente está. A gente precisa se reconhecer. A gente precisa fazer essas análises, entender o processo como um todo, e aí sim fica mais claro, né, como observador de si mesmo até, frente a todas essas questões que eu estou colocando, de perceber qual é a sua situação e, o mais importante, qual é a sua atitude frente a essa situação. Ok, eu entendo tudo isso. Aí uma coisa importante, eu entendo tudo isso, mas eu não me identifico mais com isso, tá? Isso é importante, porque quando a gente fala, eu entendo, eu me identifico com tudo isso que você está falando. Essa frase, eu me identifico com isso, eu me identifico com determinadas situações, ainda te mantém preso em algumas situações. Então, o que seria mais adequado? Eu reconheço. Eu reconheço que eu estou passando por essa situação. Eu reconheço isso tudo que está acontecendo no mundo. Porque quando a gente reconhece, nós tomamos uma outra posição. A posição de reconhecer nos leva a uma posição de observador. É como se, de repente, estou aqui, né, vivendo essa situação. Quando eu reconheço essa situação, eu tenho um distanciamento dela e passo a observá-la e a me analisar dentro dessa situação. Quando eu reconheço, eu consigo ter maior poder de escolha. No seguinte sentido, ok, eu reconheço, e qual é o resultado de tudo isso? Não gosto desse resultado. Ok, se eu não gosto desse resultado, o que eu preciso fazer para mudar? Quais são as ferramentas que eu tenho disponíveis na minha mão que eu posso utilizar para que o resultado futuro seja diferente do que eu tenho hoje? Quando a gente identifica, fica mais difícil. Eu me identifico. Mas você quer sair, mas eu estou identificada, é mais difícil soltar. Entendem? E várias figuras de linguagem que a gente precisa começar a perceber como nós falamos. Mas é só uma figura de linguagem. Ok, é só uma figura de linguagem que está emaranhada, muito bem arquitetada nessa matriz de controle para a gente ficar ainda servindo a isso. E tudo na nossa vida. Se a gente perceber, tudo ao nosso redor está, né, dentro desse processo todo. Mas o alerta que eu quero trazer não é para a gente parar de fazer o que a gente faz, as coisas, não é isso. Porque para algumas pessoas ainda está servindo isso para alguma coisa. Ok, faz parte do nosso processo de evolução, faz parte do nosso processo de aprendizagem. Participar disso, estar de alguma forma inserido por um momento na nossa vida, ter identificado, sim, até para quê? Para aprender. Esse é o processo do aprendizado. Só que a partir do momento que eu já aprendi, a escolha, e aí eu já aprendi, não me identifico mais, aí nós temos o poder de escolha, de reconhecer e mudar. E aí a gente vai começando a se afastar desses núcleos mais intensos desta matriz do ego ou dessas estruturas egóicas. Entende? Nós vamos ainda levar essa estrutura egóica. Mas então qual é a grande sacada? A gente precisa sutilizar, né? Nós precisamos sutilizarmos essa estrutura egóica. Nós precisamos sutilizar dentro dessa identificação e desidentificar. Ok, eu identifico, eu começo a observar, eu começo a reconhecer e aos poucos você vai sutilizando essa energia. Você vai afastando. É como se de repente pensa numa grande arena, né, redonda, onde a gente está ali no núcleo, participando de tudo aquilo, eu estou muito envolvido. A hora que eu começo a observar, eu vou me afastando. Eu vou me afastando, eu vou permeando a periferia disso, ainda participo disso de alguma forma, mas mais como observador, e quando eu entro
para ter uma ação nesse sistema, eu tenho mais consciência daquela ação, porque eu preciso ainda me relacionar com isso, a gente precisa se relacionar com o sistema financeiro, com o sistema político, com todos esses sistemas que fazem parte, mas a questão toda é a identificação e reconhecimento, não esqueçam disso. Aí eu vou me afastando e vou buscando a periferia. Nessa periferia eu começo a tangenciar, aí é onde eu posso ter ainda a opção de sair de tudo isso. E que cada vez mais sutilizando, eu vou para esse outro ponto, né, que é a espiritualidade. Quando a gente fala de uma espiritualidade maior, é uma espiritualidade onde a gente consegue ter uma desidentificação com esses arquétipos, e isso é no dia a dia. Quer ver, a gente até tem isso, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa, ela acaba tendo uma sacada, né, conseguindo arquitetar bem uma situação, aí a gente fala, nossa, teve um estado de espírito agora, né? É esse estado de espírito que a gente busca, de buscar um estado de espírito, de viver essa espiritualidade no nosso dia a dia. Porque também uma coisa não está desassociada da outra. Então, só que para isso a gente precisa ampliar esse nosso leque, ampliar essa nossa consciência, para que esse estado de espírito possa ser cada vez mais real para as nossas vidas. E dentro desse estado de espírito, tem uma questão que é assim, a autoconfiança. Então, aquela coisa assim, da preocupação que eu estava falando lá anteriormente, a gente confia porque eu sei que existe algo maior. Então, essa espiritualidade nos conecta com algo dentro de nós, que é a centelha divina que todos nós temos. Às vezes ela pode estar aí bem escondidinha, mas está aí. Todos nós temos essa centelha divina, e quanto mais a gente dá atenção para essa centelha divina que nós temos, que nos leva a um estado de espírito maior, logicamente a gente vai passar por várias instâncias, né, dentro dessa espiritualidade, enquanto religião, enquanto vários outros cultos, e ok, tudo certo, qualquer situação que te eleve está válido dentro do seu processo. E a partir do momento que você não se identifique mais com aquilo, você vai buscando uma evolução também dentro dessa espiritualidade. Então, perceba esse caminho da evolução humana. Eu vou me sutilizando, saindo de uma estrutura egóica, mas cada vez mais sutilizando, passando pela essa instância religiosa, passando por uma instância de uma espiritualidade maior que me conecta com o todo. E dentro desse processo de conexão com o todo, né? E aí sim, você vai cada vez mais tendo uma força interna de perceber que, embora aparentemente vivamos um caos, né? E realmente tem um caos lá fora, esse caos não pode estar dentro de você. Esse é o ponto. Porque se esse caos estiver dentro de você também, então essa ressonância com o externo está muito forte, essa identificação está muito forte. Então, a gente precisa nutrir internamente uma paz, uma ordem, né, que até coloquei isso lá no vídeo. A gente precisa estabelecer uma ordem dentro de nós, né? E na Cabala a gente traz essa ordem, que é a ordem de Ma'at. Até isso, gente, até isso as pessoas, esse sistema deturpa, né? Assim, vamos criar uma nova ordem mundial. Tem uma série de questões aí. Então, até para que a gente não caia nessas questões, vamos criar uma ordem, mas que seja uma ordem dentro de uma ordem cósmica, dentro de uma ordem das leis herméticas que realmente rege todo o que nos acontece aqui. Falando das leis herméticas, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui só para exemplificar essa estrutura do ego. Então, pensa que essa estrutura do ego é como se fossem plataformas de informações que nós vamos
ao longo das nossas vidas, absorvendo e manifestando isso de alguma forma, né? Nós temos essas informações e essa condição toda está no nosso pensar. Esses são os nossos pensamentos que acabam manifestando isso, mas de uma forma a manter-nos presos. Então, é assim que eu aprendi, é assim que eu sei, tá? Mas essa identificação que acaba fazendo essa grande diferença. E aí, ó, tem uma coisa importante, que é a questão da dor e sofrimento. Então, essa dor está me causando muito sofrimento. A dor, qualquer tipo de dor, uma emocional, física, qualquer situação dessa, né? E aí a gente separa da seguinte forma: a dor física, ela é inevitável, a gente acaba sentindo. Mas e o sofrimento? Esse sofrer que tem que tem uma conotação emocional. E aí, olha a armadilha. Esse sofrimento uma pessoa pode chegar e falar assim: nossa, eu estou sofrendo porque eu perdi isso, tal, tal. Pode ter uma informação por trás aí de vítima. Nossa, eu estou sendo vítima dessa situação, por isso que eu estou sofrendo. A pessoa não vai falar isso, mas só o fato dela manifestar o sofrimento está no nosso inconsciente coletivo. É essa a questão. Aí, esse sofrimento, essa informação que vem carregada de vitimismo, nos prende de novo. Então, perceba quantas coisas. Logicamente, é uma palestra, tá? Eu não vou me alongar muito, mas isso vale um curso. Eu já fiz um curso sobre ego, que chamou Desvendando os Mistérios do Ego. Tá? Depois, mais no final, a gente vai falar mais disso. Inclusive, cada um dessas 3 estruturas que eu estou trazendo vale os cursos profundos, que eu já fiz de todos eles, então a gente fala sobre isso. Mas é só para a gente ter uma noção agora dessas estruturas e aonde estamos, ok? Depois a gente pode aprofundar essa história do ego no final, que eu tenho uma novidade aí para vocês que eu quero compartilhar para todo mundo. E, ok, dentro dessa condição toda, do outro lado, o que nós temos? A espiritualidade. Só que ela parte de um processo religioso, que eu já falei, e pode chegar a uma espiritualidade maior, a um autoesoterismo, e aí ela é ecumênica. Só que a gente precisa despertar, começar a atinar para isso. E essa história do despertar é bem interessante, porque está todo mundo falando, vamos despertar, então vamos despertar, despertar. Vamos pensar no despertar. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã, o que você faz? Né? O que geralmente a gente faz? Abre o olho, ok? Ok. O que significa esse abrir o olho? Despertei. Eu estava sonhando, estava dormindo, de repente eu abri o olho, estou aqui. É justamente isso, tá? Esse despertar, que a princípio é muito, mas não significa muito, na verdade. Por quê? O fato de eu ter despertado, de eu ter aberto o olho de manhã, não significa que eu já estou na atividade do dia. Eu preciso sair da cama. Muitas vezes a gente abre o olho, daqui a pouco a gente fecha, volta a dormir. Então eu despertei, mas eu não quero, volta para o padrão. Eu abri o olho, despertei. Não, mas aqui tá gostoso. Começa a rolar na cama, o corpo começa, né, a doer. Tá aqui. Então, cuidado, esse despertar não quer dizer muita coisa. Volta a falar, porque às vezes eu preciso de um esforço maior pós despertar, pós abrir o olho, e aí onde que tudo vai começar, na verdade, né? Esse movimento interno e os desafios também. Porque o fato de você ter aberto o olho de manhã, por exemplo, nessa analogia, e daqui a pouco, tá legal, tá gostoso na cama, e fecha e volta a dormir, quando a gente traz isso para a história do despertar, eu encontro uma série de situações, falar, não quero lidar com isso, não dou conta. Deixa eu voltar para o meu padrão, deixa eu voltar para a minha rotina, deixa eu voltar para a minha zona de conforto. Embora não tão confortável, mas é o que eu sei, é o que me garante, é o que me seguro. De repente eu mudo de lugar, mudo de situação, mudo de posição, né? Deixa de ficar tão desconfortável assim, mas daqui a pouco volta de novo. E aí é um baralhar de efeitos de novo. A gente não mudou, a gente não foi na causa.
Então, cuidado, questione quando falem para vocês, é o seu despertar, ok. E a manutenção desse despertar, que exige esforço, exige disciplina, exige realmente entender esse processo todo. Isso não quer dizer que vai ser sofrível. Lembra, o sofrimento é opcional. Pode ser muito pelo contrário. Pode ser na graça e na facilitação. Pode ser na graça e na facilitação. Se você assim conceber, o porquê que às vezes não é na graça e na facilitação? Porque nós insistimos em manter a identificação com algo. Porque nós insistimos, consciente ou inconsciente, muitas vezes inconsciente, tá? Dependendo do processo, nós insistimos em manter preso àquela situação por uma série de valores, por uma série de questões, por uma série de crenças que a gente aprendeu desde a infância. Lembra? Mas isso me traz um valor, uma emocional, tudo isso, ok, mas a gente precisa perceber o quanto isso está dentro aí desse processo todo de identificação e reconhecimento. E, para isso, voltando a essa imagem, por quê? Porque aí eu entro agora com a astrologia. Por isso que ela está ali no meio, que é justamente, lógico que tem várias formas, tá? De entender esse processo. Vocês estão percebendo umas linhas no meio? Elas estão meio apagadas, mas é de propósito, tá? Tem algumas linhas bem fraquinhas, porque é justamente esse caminho, essa jornada, né? É esse trilhar que nem sempre é claro para nós. Então, a gente precisa realmente ter um esforço maior para perceber quais são as estruturas, aonde eu estou inserido nessa estrutura e aonde eu quero chegar. Como que é o meu processo de evolução? Qual é essa minha jornada evolutiva? Por onde eu vou trilhar? Aí a astrologia, ela é uma excelente ferramenta. Aliás, a astrologia é a primeira ciência hermética, tá? Enquanto ciência hermética, ela traz um axioma da lei que é assim: tudo que está em cima é igual, tem uma correspondência a tudo que está embaixo. Ok. Se tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo, traduzindo, a gente pode pensar esse acima é um macrocosmo. Todo o sistema solar, tudo que acontece no nosso sistema solar, vamos pensar só no nosso sistema solar, o Sol e todos os planetas em volta, ok? Então, o Sol e todos os planetas em volta, eles orbitam a uma velocidade enorme e de uma forma harmônica. Não há colisão nesse sistema. Eles acabam interagindo entre eles energeticamente muito bem. Então, esse é o macrocosmo, esse é o acima desse axioma. Então, tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo. E o que é embaixo? Nós aqui no planeta Terra podemos nos colocar nesse abaixo, nesse microcosmo. E nós, seres humanos, pertencentes a esse sistema todo, temos essa correspondência dentro de nós. A partir de que momento e de que forma? A partir do momento que nascemos, que respiramos, que chegamos aqui nessa matéria, esse exato momento, nós recebemos um carimbo cósmico, nem eu digo, que é o nosso mapa astral. Que quer dizer o quê? Esse carimbo cósmico. Esse carimbo cósmico, ele vai trazer, dentro das nossas estruturas, uma informação de como nós vamos usá-la dentro dessa outra estrutura do ego. Olha que interessante. Então, são estruturas dentro de estruturas. A gente pode pensar que são rodas dentro de rodas, é uma grande engrenagem. Aonde eu estou dentro dessa engrenagem? Então, eu acabo participando, porque assim, vamos pensar que essa estrutura do ego é algo que está aí, independente da minha presença. Só que quando eu nasço, quando eu encarno, aí eu vou participar disso, eu vou fazer parte dessa estrutura, eu vou fazer parte dessa engrenagem. De que forma?
com a estrutura que eu trago astrologicamente falando, com a identidade astrológica que eu trago com relação à posição dos planetas na hora exata do meu nascimento. Então, na hora que nós nascemos, você sabendo disso ou não, nós somos alimentados energeticamente pelas influências destes astros que vão ficar impressas no nosso campo. E essa informação é possível lê-las, interpretá-las através do mapa astral. E aí nós temos os planetas pessoais, por exemplo, o Sol, que é a nossa essência, a Lua, que é a nossa emoção, Mercúrio, que é a nossa mente, né? A Vênus, que é o nosso sentimento, e Marte, que é as nossas ações, e o Ascendente, que é a nossa imagem e autoimagem. Ou seja, é possível saber como é a estrutura de pensamento, de sentimentos, de ações comportamentais, temperamentais de cada pessoa. Essa é a sua personificação através da astrologia. Através dessa personagem que eu acabo recebendo através dos astros, eu vou desenvolvendo todos os outros personagens conforme eu vou crescendo e me desenvolvendo nessa estrutura egóica que eu estou falando, que é essa matriz de controle. Por quê? Eu vou, de repente, exercer um papel de mãe, papel de filho, um papel de professor, um papel de qualquer profissão que eu vá fazer. Todos esses papéis, que são personagens também, eles vão estar sendo alimentados pelas essas informações astrológicas e também pelas informações desta estrutura, que aí eu posso juntar o ego com a espiritualidade arquetipal, inicial, religião, e aí vai desenvolvendo, a pessoa vai se desenvolvendo. Tá? E aí, dentro de cada informação astrológica, de cada signo, de cada planeta, ou a interação entre eles, eu percebo pessoas com mais ou menos dificuldades ou facilidades, potenciais que às vezes a pessoa nem percebe, né? E facilidades que também ela acaba deixando aí de exercer, ok? Então, dentro de tudo isso que eu estava falando, dentro dessas três estruturas, a gente vai se desenvolvendo e vai cada vez mais trazendo aí para nossas vidas esse despertar, tá? E enquanto astrólogo, eu não poderia deixar de lembrar só um detalhezinho. Eu sei que a gente está faltando 5 minutos aqui para 8h30, depois a gente abre um pouquinho aqui para perguntas, mas chamar a atenção que nós estamos no ano do Sol. Astrologicamente falando, este é o ano regido pelo Sol. E nós temos de fundo um ano de 36, né? Um ciclo de 36 anos, que é um ciclo de Saturno. E especialmente hoje a gente tem esse ano a gente tem uma corregência de Saturno. Então, Sol e Saturno estão muito fortes, né, em todo esse processo pessoal de cada um, logicamente de uma forma global, né? Mas enquanto pessoas, indivíduos, o Sol e o Saturno, eles trazem, Sol ilumina tudo, né, gente? Então a gente pode pensar, legal, mano, bem legal do Sol. Aliás, é um ano realmente bem interessante. Esse ano é um ano que vai ficar para a história. Nós estamos fazendo história nesse ano, que é o ano realmente da mutação. Então, esse Sol, ele vai iluminar tudo de bom, mas aquilo que a gente não conseguia perceber ou ver ou lidar com há tempos atrás. Então, ele ilumina toda a parte luz e toda a parte sombra nossa. E às vezes nós temos muita essa parte, a gente não queria ver agora, a gente precisa, e Saturno vem estruturar. O importante de Saturno é estrutura, maturidade, responsabilidade. Eu preciso ser responsável pelas minhas ações. Eu preciso desenvolver a maturidade. Então, é essas energias astrológicas que estão fortes em cada um de nós, na nossa individualidade, tá? E aí, sim, dentro disso, como o Sol ilumina tudo, ele ilumina, e se a gente tem esse olhar solar para as nossas questões, eu posso ver tudo com mais clareza, eu posso ver tudo com mais transparência.
e aí eu tenho opções de mudanças. Ok? Eu falei muito. Deixa eu ver aqui. Só um detalhe aqui. A gente vai buscando isso tudo para chegar aonde? Qual seria um ideal? Onde a gente consegue ter essa harmonia toda entre os nossos corpos, ter essa condição de liberdade da alma e libertar realmente a nossa mente, né? A gente tem até um axioma que é liberte o globalado. Quando a gente realmente consegue fazer, e perceba que esse é um caduceu, né? Um caduceu de Hermes. Nesse caduceu de Hermes, a gente consegue perceber a harmonia entre as polaridades, que muitas vezes a gente manifesta dentro de nós. Às vezes eu penso uma coisa, falo outra, ajo diferente, e a quarta coisa nem se fala. Então, toda essa questão toda vai sendo harmonizada ao longo de todo o nosso processo, ao longo de toda a nossa existência de desenvolvimento, ok? Deixa eu voltar aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta com relação a isso, aí depois eu só dou o fechamento. Robson, como é que a gente está no chat? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Então, pessoal, não, na verdade é assim, Nando, a gente vai liberar o chat agora para o pessoal, para quem quiser fazer pergunta. Então, eu vou estar liberando agora para o pessoal. Então, se alguém quiser fazer pergunta, alguma coisa, tá? Aí a gente vai, aí eu vou estar passando para o Nando responder. Tá, legal. Enquanto ele libera o chat, vocês vão fazer a pergunta, deixa eu falar para vocês o que tem de novidade nisso tudo aí que eu falei, né? Só uma coisa, Nando, só te cortando um pouquinho. O pessoal do YouTube e o pessoal do Face está assistindo também. Eu vou tentar, tá, pessoal? Eu não garanto para vocês que eu vou conseguir, mas eu vou tentar passar as perguntas também do pessoal do Face e do YouTube para o Nando. Então, o pessoal que está no Face, no YouTube, não garanto que eu consiga passar tudo, mas eu vou tentar, tá bom? E se não der, olha só, para todo mundo que está nos ouvindo, se de repente não der para responder todas as perguntas agora, eu prometo que eu vou responder assim que terminar, tá bom? É só para a gente manter uma ordem aqui, uma disciplina de horário. E pensando nesses três temas, né, ego, astrologia e espiritualidade, eu sei a complexidade que é o ser humano, eu sei a dificuldade que cada um, né, eu tenho muitas que eu estou rompendo, de realmente sair dessa zona de conforto e buscar esse outro lugar, né? E pensando nisso, né, ao longo de todo esse meu trilhar aí, em termos de estudo e até atendimento, eu resolvi unir esses três temas num único só, que é o que eu estou fazendo hoje aqui com vocês, e depois nós vamos dar continuidade a isso. Qual vai ser essa continuidade? Tá? Nós criamos um grupo no WhatsApp, o Robson, depois já pode, Robson, divulgar o link do grupo. Quem quiser entrar nesse grupo, nós vamos estar desenvolvendo mais esse tema. Através do canal do Conhecimentos de Luz, eu vou estar fazendo vídeos sobre esse tema e nós vamos estar também, já estou elaborando, na verdade, um curso sobre isso, que aí sim a gente vai ter mais tempo, tá? Um curso onde eu vou conseguir trazer mais elementos, mais informações para vocês, só que assim, a partir do mapa de vocês. Isso que vai ser o legal nesse curso. Quem fizer esse curso, eu vou estar informando a sua identidade astrológica. Então, quem fizer esse curso vai saber onde está o seu Sol, que tipo de Sol é, a Lua, o ascendente, a Vênus, Mercúrio, Marte, que são os principais. Dentro desses principais, como está
a sua estrutura astrológica frente à estrutura egóica, para que você possa desenvolver cada vez mais e ter essa clareza. Então, o curso não é um curso de astrologia, não é um curso onde eu vou aprofundar, mas é um curso mais prático. A partir do mapa de quem fizer o curso, nós vamos desenvolver e esclarecer mais, né, esse emaranhado astrológico junto com essa estrutura egóica e buscando um despertar, nesse continuar, por uma espiritualidade maior. E com isso, olha que interessante, com isso, como nós fazemos parte do todo, com isso nós impactamos positivamente essa grande rede neural do inconsciente coletivo. Porque a ideia é que paremos de nos identificarmos com essa estrutura e passamos a reconhecer essa estrutura e fazendo a nossa autolapidação e o processo interno de cada um. Tá? Então, esse curso vai ser para isso. Logicamente que isso vai ter um desenvolvimento maior, uma profundidade maior ao longo do tempo, porque tem muita coisa para falar sobre esse tema, tem muita coisa para se desenvolver. Eu quero trazer exercícios práticos, as pessoas que participarem. A gente vai realmente criar aí um grupo de união para realmente multiplicar isso para você e para os demais, porque você modificando, você percebe que ao seu redor as pessoas também vão modificar. E a gente vai modificando de alguma forma, a gente vai inserir, né, uma semente do bem nesse grande sistema com toda essa proposta, tá bom? Tem alguma pergunta, Robson? Então, Nando, a Juraci Patel, aqui pelo Zoom, ela está perguntando se tem como fazer o mapa astral sem saber a hora do nascimento. Então, Juraci, olha só, o que a gente precisa, tá? Para todo mundo. O que a gente precisa para fazer o mapa astral? Horário, local e dia. Se de repente não tem o horário, mas se você tem a proximidade desse horário, existe uma técnica astrológica que chama retificação horária. Eu já fiz um mapa de pessoas que não tinha o horário exato, mas tinha algo que dava para aproximar. Por exemplo, nasci no período de manhã. A gente tem o horário do meio-dia, que é uma boa referência. A gente, cabalisticamente, a gente até usa esse horário. Depois entre em contato comigo para a gente ver aí o que dá para fazer. A princípio, tem uma solução. Tem mais uma pergunta da Fátima. Nando, dentro desse contexto, e para aprimorar nossa linguagem, quais são as expressões mais usadas que são equivocadas e que devemos aprimorar? Ótimo, Fátima. Boa pergunta. Dentro desse contexto, a gente usa muitas técnicas também da PNL e também observando mais, né, o que cada palavra significa. No curso, eu vou aprimorar bastante isso, né? A gente vai trazer algumas palavras, algumas técnicas, algumas observações, mas muito boa pergunta, agradeço. A gente vai desenvolver bastante isso porque tem muita coisa para falar sobre isso, né? Você já percebeu que eu já trouxe aí alguns exemplos que fazem diferença. A gente vai percebendo isso no nosso dia a dia. Ok? Alguém mais? Pessoal, se alguém sentir a vontade, quiser falar, de repente, se você quiser fazer a pergunta, eu abro o áudio para você e você faz a pergunta também, tá? O pessoal que está aqui no Zoom. O que é importante para todo mundo perceber é justamente essa postura interna, né? A gente precisa adotar essa postura interna de mutação, reconhecimento e identidade, né? E deixa eu falar um pouco como eu faço no consultório rapidamente para a gente fechando, tá? A partir dessa leitura do mapa astral, é lógico que é um pouco que eu acabei de falar com vocês, é um monte de informações. Então, traz para a pessoa muitas informações dela mesma que às vezes ela nem percebia tanto. Então, é um diagnóstico muito carregado de informação, um conteúdo muito grande.
É difícil, às vezes, a gente digerir tudo isso, né? É muito difícil, porque, por exemplo, se a gente pega uma pessoa com qualquer tipo de vício, por exemplo, que, né, ou que fuma, ou que bebe, vamos pegar o cigarro, por exemplo. Por que que fuma? Sabe que faz mal. Acontece dentro da pessoa que na hora cigarro, não importa se faz mal, se não faz mal, eu preciso daquele, né, daquele alívio momentâneo naquela hora. Isso vale para qualquer coisa. Eu preciso daquela comida momentânea naquela hora. Eu preciso de qualquer situação dessa acaba nos trazendo um alívio momentâneo, né? Então, internamente existe essa desordem, uma forma de pensamento que vai causar emocionalmente a gente vai ficando preso a essa química, né? E quando a gente identifica e olha pelo mapa astral tendências, fica fácil para direcionar um tratamento. E aí eu uso as técnicas que a Cris trouxe no começo, né? O Theta Healing, o Barra de Axis, todas essas técnicas, né? Hoje eu fiz, depois dessa pandemia, eu formatei atendimento online, então dá para fazer tudo isso online. E também uso como um suporte energético um produto vibracional que são as essências de cristais. Aí fica muito legal. Por quê? Ajudam a amolecer inicialmente. Serve para uma série de situações, tá? Uma situação bem básica que eu estou trazendo. Para que a pessoa possa criar internamente a energia, aquela força de querer largar o vício, de querer mudar. Então, junto com toda a técnica, né, com todo o aconselhamento terapêutico, tem as essências específicas para cada pessoa. Por quê? Através da radiestesia, eu consigo elaborar uma forma específica para aquela pessoa. Existe mais de 135 matrizes de essências de cristais e a gente vai combinando isso de acordo com a necessidade de quem está sendo tratado no momento, tá? Então, eu falo isso de conhecimento de causa e falo isso de experiência e de resultados até de consultório. Então, é possível sim, né? É uma necessidade muito, como eu falo, é interessante. Existem três partes, tá? Quando a pessoa chega para tratar comigo, fala assim, olha, é um trabalho de equipe. Eu, enquanto terapeuta, você, enquanto paciente, e eles lá em cima, né? Porque tem todo um amparo espiritual, sim, mas se a pessoa não quiser, não adianta. Então, na verdade, é a pessoa que vai se curar, é a pessoa que vai, né, fazer as suas mudanças. Eu estou como instrumento e eles também para auxiliar. Ok? Tem uma pergunta aí? Tem. A Maísa Gebara. Boa noite, Nana. Você pode falar um pouco sobre o filme O Poder Além da Vida? O Poder Além da Vida. Se eu não me lembro, esse filme é sobre uma mulher que morre e ela fica num universo paralelo, não é esse? Eu não lembro que filme é esse, Maísa. Maísa, você está com áudio? Se você quiser. Tô com áudio. Eu tenho a impressão que foi você que me indicou esse áudio, esse filme, desculpa. E ele é de um ginasta. É um filme que é baseado numa história real e é um ginasta que na verdade, ele encontra uma pessoa que é o Sócrates, o nome é o Sócrates. Não foi você que me indicou esse filme? E ele foi Tô lembrando, que aí ele vai lembrando das vidas, né? É como se fosse o mestre dele e ele vai mostrando para ele as situações do Isso. dia a dia. Isso, porque aí vai mostrando aquela parte do ego, que ele não consegue perceber o agora, sobre a caminhada também, que é importante. Então, assim, eu me lembrei disso e eu achei que era importante, assim, te perguntar sobre isso novamente.
Ah, sim, eu vou falar um pouco sobre isso, porque linka com até um outro livro da história do agora, né? O Poder do Tá, Agora, eu lembrei um pouco dessa história. tá, Então, tá. Obrigada. assim, por nada. Então, assim, esse filme, tá? Ele traz muito esse chamado para o agora, né? Que é o agora junto com a história do ego que a gente às vezes não consegue se desvencilhar. E é um contraponto, porque se eu estou no agora, necessariamente eu estou vivendo a vida de uma forma com muito mais confiança e sem tantas identificações. Se eu estou no agora, eu estou vivendo essa vida e tendo essa clareza, essa observância do que está me acontecendo, né? E tendo mais poder até de escolha. Quando a gente não se identifica, né, a gente consegue se libertar mais. Agora, que nem você falou, não conseguia se desvencilhar de situações. Quando a gente não consegue se desvencilhar de situações, a gente está ainda em um nível de estrutura egóica de identificação. Inclusive, existe um livro que é do Eckhart Tolle, que é justamente O Poder do Agora. É um excelente livro que traz todo esse desenvolvimento. Eu vou abordar isso no curso. E tem um outro livro dele que fala do despertar de uma nova consciência. Esse despertar de uma nova consciência, ele é um tratado dessa estrutura do ego, que é justamente essas identificações que acabam não nos deixando viver o agora. Ok? Não sei se eu respondi, mas mais ou menos isso que você perguntou. Eu vou explorar bastante esse tema, tá? No curso. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, Nando, as perguntas por enquanto encerraram. A Maísa está agradecendo. Acho que por hoje acho que é isso. Tá bom, pessoal. Então fiquem atentos aí às próximas. Fiquem atentos à agenda do Cognitus. Tem muita novidade aí que a gente vai estar, né, cada vez mais. A gente já está desenvolvendo aí novidades para vocês. Então, só recapitulando, a gente vai estar desenvolvendo esse tema pelo canal do YouTube. Nós vamos fazer mais palestras sobre isso ou algo, né, similar a isso através da agenda do Cognitus. E todo o curso, tá, que a gente estiver desenvolvendo será pela plataforma do Cognitus. E aí, maiores detalhes aí é só nos acompanhar nas nossas redes sociais. Eu quero agradecer imensamente a paciência de vocês, né? A presença de todos vocês e espero que tenha ficado claro de alguma forma. Se não, ainda podem estar mandando perguntas e a gente vai estar respondendo aí a todos, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Robson, Cris? Obrigado, pessoal. Agradecendo a todos, pessoal do Face, pessoal do YouTube. Aproveitando que o pessoal já estão todos. Pessoal, curte a gente lá no Face, no YouTube. A gente está sempre postando novas coisas. A agenda do Cognitus está super legal. A gente já está programando a agenda de julho. A gente está com cursos, eventos. O pessoal da equipe Cognitus aí tá investindo bastante para a gente conseguir fazer, tá bom? Obrigado a todos, boa noite e até mais. Boa noite, Cris, pessoal. precisa falar alguma coisa? Não? Boa noite a todos, então, pessoal. Posso fazer? Quer falar alguma coisa, Gostaria de falar com o Nando, que agradecer muito a oportunidade de ouvi-lo. E realmente ele tocou em vários pontos que, com certeza, vão se tornar necessários dentro de uma exposição mais detalhada a nível desses cursos que vão ser realizados aí, que todos vão ter a oportunidade, evidentemente, de aproveitar muito. Então, um grande abraço para você, Nando. Ô, Peti, eu agradeço a sua presença e as suas palavras também. Grande abraço. Um grande prazer. Nando, só quero agradecer mais uma vez o Rob pelo suporte que ele está dando para a gente, né? Técnico.
todos os aspectos, né? O Robson aí está sendo um anjinho da guarda nosso. E a você, que realmente foi excelente, e avisar para todo mundo que vem muita coisa boa aí da sua parte, de toda a nossa equipe, agora nesse segundo semestre, tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada, Nando, aí, valeu, viu? Obrigada, Cris. Boa noite para todos também. Ok.